Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassolera e hoje nós vamos fazer aqui uma discussão, pessoal, sobre um tema fundamental da constituição da literatura em diálogo com a história. Literatura e colonialismo, literatura e neocolonialismo, literatura e identidades nacionais. Mas antes, como os espectadores aqui do Espaço Heráclito já sabem, eu venho aqui fazendo indicações de leitura para estimular a reflexão crítica, a fruição estética e a literatura também como forma de conhecimento. E hoje eu estou com um autor aqui, pessoal, que talvez eu conheça um pouco. Ele vem me acompanhando há pouco tempo, quase uma década. Eu estou aqui, pessoal, com o nosso querido Fyodor Dostoiévski e as suas Memórias do Subsolo. Esse livro curtíssimo, eu estou falando aqui de pouco menos de 150 páginas, congrega toda uma atenção para nós entendermos os dilemas da modernidade. Os dilemas dessa modernidade que, no século XIX, quando esse livreto, e livreto só no sentido do tamanho, foi concebido, quando esse século propugnava pela transformação radical da sociedade, pela reestruturação da tradição, com vistas à transformação radical da sociedade e das relações humanas. É claro que eu estou falando aqui de um escritor russo, Dostoiévski, que viveu de 1821 a 1881, ou seja, 60 anos, e que dialogou profundamente com a geração que antecedeu imediatamente os bolcheviques, né? Os revolucionários de 1917. O Dostoiévski, com essa grande personagem que é o Homem do Subsolo, personagem não nomeada, mas que se auto-intitula Paradoxalista do Subsolo, vai refletir profundamente não apenas sobre o otimismo histórico do século XIX, essa noção do historicismo, da história com um sentido, com uma noção de evolução que concretizaria os auspícios revolucionários fundados, sobretudo, pela Revolução Francesa de 1789, ele não vai pensar a reboque do seu tempo. O Homem do Subsolo é, nesse sentido, uma personagem atualíssima, porque vai olhar para as sombras projetadas por essas luzes. Ele vai refletir a contrapelo desse otimismo histórico dos socialistas e mostrar que o ser humano, enraizado pela história, é muito mais contraditório, atávico, ou seja, que as heranças de hierarquia, de submissão, de prostração, de heranças contraditórias, o irracionalismo, são muito mais arraigados do que essa tábula rasa, essa tabela logarítmica de que os socialistas queriam lançar mão para transformar a humanidade num passo de mágica da tomada do poder. O Dostoiévski, em grande medida, foi considerado conservador por essas observações, mas, na verdade, quando nós lemos esses trechos, que eu vou ler para vocês aqui daqui a pouquinho, tendo em vista aquilo que viria a ocorrer nos primórdios do século XX e ao longo do século XX, a gente percebe, na verdade, que o Dostoiévski foi muito premonitório ao perceber que esse ser humano, enraizado em contradições históricas, passaria por regimes ditatoriais ou por tomadas políticas extremamente questionáveis do ponto de vista da transformação social, para que fosse arregimentado segundo parâmetros de razão e solidariedade. Uma questão básica que subjaz a todas as reflexões do Homem do Subsolo é: como é que se diz ao homem, como é que não apenas se diz, porque dizer seria algo mais fácil, mas como é que se faz com que o homem atue de maneira racional, seja solidário, se toda a história humana vem sendo uma sucessão de banhos de sangue, guerra e desrazão? O Dostoiévski e o Homem do Subsolo vão refletir se, quando os socialistas chegarem ao poder e começarem a implantar suas medidas de cima para baixo, e esse de cima para baixo é extremamente contraditório, porque aí retomaria essa tradição de desigualdade contra a qual os socialistas se colocavam, em relação à qual eles queriam se distanciar, como ficaria o homem concreto, como ficaria o cotidiano? E o Homem do Subsolo é aquele que vai trazer essas reflexões não após Stalin,
após os massacres do Gulag, dos campos de concentração soviéticos, ou da Revolução Cultural Chinesa. Ele vai trazer isso em pleno século das luzes socialistas. O que faz o Dostoiévski, para muitos críticos, um verdadeiro profeta, no sentido de que a humanidade precisaria ainda de muito tempo, e esse tempo aqui para o Dostoiévski, nós não vamos nos estender nisso, mas esse tempo para o Dostoiévski se vincula à noção de transcendência e eternidade, para que houvesse uma depuração e uma evolução no sentido de uma sociedade que partisse da competitividade e da desigualdade para chegar a uma noção de cooperação. Então eu quero trazer aqui, pessoal, essa voz e essa verve contraditórias do homem do subsolo para estimulá-los a buscar esse pequeno grande livro do Dostoiévski chamado Memórias do Subsolo, que aqui no Brasil foi publicado pela Editora 34, com tradução do professor Boris Schneiderman, que foi fundador da cadeira ali de russo, da cadeira de russo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Vamos lá, vou trazer aqui uns trechos. Sou muito suspeito para ler esse livro, porque é um livro que eu já li, reli, tresli muitas vezes, mas quero trazer alguns trechos aqui que me parecem propícios para estimular essa leitura contraditória que eu fiz aqui do Homem do Subsolo com vocês. Vamos lá. Aqui logo o começo. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Quando eu ponho a mão no fígado, nunca sei se é esquerda, direita. O convidado de hoje vai me ajudar nesse sentido, pessoal. Aliás, não entendo níquel na minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Essa voz do vós que aparece aqui no texto é porque o homem do subsolo pressupõe o leitor e está continuamente articulando a sua arguição em função desse outro pressuposto. Ora, eu compreendo. Naturalmente, não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal. No presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a, entre aspas, pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isto, só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que dou ainda mais. Vejam que aqui não se trata de um medieval se contrapondo à razão ali no seu crepúsculo. Aqui se trata do científico positivista século XIX, trazendo a sombra projetada pelas luzes para o primeiro plano. Essa noção de que o ser humano não vai ser posto numa tabela logarítmica. E aqui vejamos essa conclusão de um pensamento histórico em Memórias do Subsolo. Quero comprometer-me pessoalmente e proclamo com insolência que todos esses belos sistemas, todas essas teorias para explicar à humanidade os seus interesses verdadeiros, normais, a fim de que ela, a humanidade, ansiando inexoravelmente por atingir essas vantagens, se torne de imediato bondosa e nobre. Por enquanto, todas essas teorias não passam, a meu ver, de pura logística. Sim, logística. Sem dúvida, afirmar essa teoria da renovação de toda a espécie humana por meio do sistema das suas próprias vantagens é, a meu ver, quase o mesmo. Bem, que afirmar, por exemplo, como Buckle, que é um historiador aqui com quem o Homem do Subsolo está discutindo, porque o Buckle, que é um historiador inglês, dizia que a história é racional. Vocês vão ver aqui que o Homem do Subsolo diz sobre isso. Que o homem é suavizado pela civilização, tornando-se, por conseguinte, pouco a pouco, menos sanguinário e menos dado à guerra. De acordo com a lógica, se não me engano, é a conclusão a que o historiador Buckle chega.
mas o homem é a tal ponto afeiçoado a seu sistema e à dedução abstrata que está pronto a deturpar intencionalmente a verdade, a descrer de seus olhos e seus ouvidos apenas para justificar a sua lógica. Tomo justo esse exemplo por ser tão eloquente. Lançai um olhar ao redor. O sangue jorra em torrentes e, o que é mais, de modo tão alegre como se fosse champanhe. Aí tendes o nosso século, o XIX, em que viveu o próprio Buckle. Aí tendes Napoleão, tanto o grande Napoleão I, como o atual Napoleão III, sobrinho de Napoleão I, que à época governava a França e só cairia em 1871, ali com a perda. A França perdeu a Guerra Franco-Prussiana para a Alemanha, que então se unificou, e houve a celeuma da Comuna de Paris, que tomou a Cidade-Luz por um mês ali, 40 dias, com o resultado de uma chacina sem paralelo em Paris. Aí tendes a América do Norte, com a União Eterna. A União Eterna é a guerra de secessão pela qual os Estados Unidos passavam a época ali no século XIX. O que suaviza, pois, em nós a civilização? A civilização elabora no homem apenas a multiplicidade de sensações e absolutamente nada mais. E, através do desenvolvimento dessa multiplicidade, o homem talvez chegue ao ponto de encontrar prazer em derramar sangue. Bem que isto já lhe aconteceu. Notastes acaso que os mais refinados sanguinários foram quase todos cavalheiros civilizados? Isso justamente porque são encontrados com demasiada frequência, são por demais comuns e já nem chamam a atenção. Pelo menos, se o homem não se tornou mais sanguinário com a civilização, ficou com certeza sanguinário de modo pior, mais ignóbil que antes. Outrora, ele via justiça no massacre e destruía, de consciência tranquila, quem julgasse necessário. Hoje, embora consideremos o derramamento de sangue uma ignomínia, assim mesmo ocupamo-nos com essa ignomínia. E mais ainda que outrora. Então, pessoal, eu espero que essa leitura tenha estimulado vocês a buscar esse grande livro do Dostoiévski, Memórias do Subsolo, que agora nós vamos começar a conversar com o nosso convidado de hoje. Essas discussões sobre a racionalidade, a irracionalidade, a emancipação, estão muito presentes no debate do colonialismo e que envolveu ali a literatura como uma ferramenta fundamental, como um veículo fundamental para pensar a identidade nacional, seja aqui na América do Sul, e mais propriamente no Brasil, seja na África, e o nosso convidado de hoje, que é professor de literaturas africanas, lá da USP, da Faculdade de Letras da USP, foi meu professor durante o mestrado. Eu estou aqui hoje com o professor Mário César Lugarinho. Tudo bom, professor? Olá, Flávio, tudo bom? Olha, eu agradeço muito pela sua presença, muito obrigado por você ter aceito o convite. Ok, eu me sinto honrado. Eu começo aqui, pessoal, na esteira dessa tensão dostoiévskiana, perguntando o seguinte, professor Mário César Lugarinho. Professor, dada essa tensão que o Homem do Subsolo traz aqui, entre a possibilidade de emancipação e essa história que em grande medida apresenta retrocessos, qual foi o papel da literatura? Seja aqui na América do Sul, notadamente no Brasil, seja na África, e a gente está falando do século XIX, século XX, do pós-guerra, qual foi o papel da literatura para mobilizar essas sociedades no sentido de criar identidades nacionais e impulsionar os movimentos de independência? Bem, literatura, eu discordo um pouco do excesso de importância que se dá à literatura no processo brasileiro. Mais do que nunca, nós vivíamos numa época de analfabetismo disseminado, atávico, na nossa cultura, tanto no Brasil quanto em Portugal. Portanto, nós não estamos falando de uma cultura que fosse uma cultura de letrados, e numa época em que a literatura ainda não era um instrumento de mobilização de massa.
Ela ainda estava se tornando a grande instituição social e cultural do século XIX, na altura da nossa independência. Então ela não tem, apesar de muitos teóricos, estudiosos gostarem de dar esse destaque, no caso brasileiro ela não tem esse papel. Ela virá a ter depois, na formação dessa identidade, na medida em que ela, na verdade, passa a corroborar um ideal de Estado que no Brasil se constituía. O fato de você ter uma certa simbiose entre os elementos que são escolhidos para representarem a nacionalidade, tanto pelo Estado monárquico, não podemos esquecer isso, e pela própria literatura, essa simbiose mostra claramente que existe um certo grau de troca entre uma política brasileira no século XIX, na década de 30, principalmente do século XIX, e a própria produção literária, que ainda vai avançar pela década de 40 e um pouco pela década de 50. Eu me refiro explicitamente ao indianismo, ao modelo que se opta naquela altura para constituir essa imagem de nacionalidade, que foi o indianismo. Não é à toa, e uso isso como base de reflexão, o trabalho que a professora Lilian Schwartz fez, publicado num livro chamado As Barbas do Imperador. Só fazer a professora Lilian, que é professora ali de antropologia da Faculdade de Ciências Sociais da USP, da FEFELESH ali como um todo. Em que ela vai chamar a atenção para os signos indígenas, ou melhor, indianistas, que povoaram o imaginário monárquico brasileiro durante as primeiras décadas após a independência, especialmente durante a década de 30 e 40. Então, o dado mais importante que me chama a atenção, porque é consonante, eu como carioca, que quando ia a Petrópolis visitar o Museu Imperial, ficava fascinado quando criança, vendo a coroa do imperador, o manto do imperador, e, portanto, a gola de penas de tucanos de papo amarelo, que estão em volta do manto do imperador Pedro II, usado por ele nos momentos solenes do Império, que destoa completamente de toda a perspectiva dada pela monarquia europeia, que usava o arminho, e ele, então, vamos dizer assim, tropicaliza ou carnavaliza. Para usar o termo do Bakhtin ali. É um termo bakhtiniano, nesse caso, uma carnavalização da imagem monárquica, usando essas penas de papos de tucanos amarelos, de papos amarelos de tucanos, melhor dizendo, para adornar o seu manto. Mostrando exatamente que esse dado é um dado muito importante na relação entre a simbólica do Estado naquele momento, que precisava implantar de alguma forma, manter de alguma maneira a unidade nacional, a unidade do Império, naquela altura, e, obviamente, a literatura naquele momento servindo claramente como um meio de propaganda oficial. Então, nesse momento, nós temos isso. É claro, no caso português, e aí voltando para o início da sua pergunta, para o caso português há um dado muito importante, o caso da transformação do canto épico camoniano, os Lusíadas, em efetivamente no livro da nacionalidade. Vários pesquisadores vão chamar a atenção para o fato de Camões se transformar no herói nacional português no século XVII, durante o século XVII, no período da dominação espanhola. Ou seja, no imaginário popular português, daquela altura, durante a dominação espanhola, entre 1580 e 1640, os versos camonianos, os versos dos Lusíadas, saíram da literatura, que era naquela altura, mais do que depois, mas muito mais naquela altura, alguma coisa que era reservada à aristocracia, estou falando de cantos épicos, de canto épico, reservado a uma aristocracia letrada, saírem desse espaço social, dessa condição social, e penetrarem no imaginário popular. Passarem muitas vezes, como o episódio de Inês e Castro, da forma como é
como é narrado nos Lusíadas, ter se tornado quase que uma narrativa popular, fazia parte do popular. Eles conseguiam, a população conseguia recitar esses trechos camonianos. Exatamente, esses trechos eram conhecidos pela população. E, portanto, significa que havia uma identidade entre literatura e população, e povo naquela altura, né? Naquela altura. E aí eu perguntaria, depois, mais no decorrer do século XIX aqui no Brasil, qual foi ali, na fundação da República Brasileira nesse sentido, e no decorrer ali, vamos chegar até Vargas, por exemplo, qual foi o papel que a literatura assumiu, se é que ela se redimensionou de alguma forma, da transição do Império para a República, para chegar e permear um imaginário de identidade social? Porque os republicanos brasileiros, apesar da gente saber que no Brasil se muda para se permanecer da mesma maneira, mas foi forjado o imaginário da República, com a deusa republicana, com uma tentativa de, por exemplo, utilizar os símbolos, a bandeira do Brasil que remonta com as cores da família real portuguesa. Foi feita a leitura de que o verde representaria a floresta, o amarelo, as Minas Gerais, por exemplo. Como é que os republicanos, nesse sentido, no Brasil, dialogaram com a literatura para criar os símbolos desse novo tipo de sistema de governo aqui no Brasil? Antes de mais nada, foi a criação de um Estado forte. Porque o Estado monárquico, na altura que começa a propaganda republicana, em torno de 1870, ele já era tratado como um Estado fraco, né? A identidade entre o imperador e o Estado, o governo em si, né, era bastante grande, e você tem a debilitação física dele, né, ao longo desse período. E, portanto, é necessário reimplantar um Estado forte. É só você verificar, por exemplo, isso é muito interessante, porque esses dias eu tive esse insight dando aula especificamente sobre uma narrativa africana, mas provocado por um aluno ver a reflexão sobre isso. Isso não deve ser nenhuma novidade, é claro, mas exatamente o Cortiço, por exemplo, Dom Luiz de Azevedo. Dom Luiz de Azevedo, que poderia representar exatamente a ultrapassagem de um Estado colonial, porque o Estado monárquico brasileiro ainda era a representação do Estado colonial, muito claramente, e a República, a aspiração da República era suplantar esse Estado colonial, de qualquer maneira, e, portanto, ao longo da narrativa, é a superação de uma sociedade colonial para uma sociedade moderna, ou como se poderia pensar uma sociedade moderna. A destruição do Cortiço, o incêndio do Cortiço e, consequentemente, toda a ação policial ao final do romance demonstra exatamente a ação desse Estado, a ação profilática desse Estado, que vai punir, que vai promover a justiça, que vai, de uma forma ou de outra, dar ordem àquela desordem. Então, a proposta maior que havia na literatura naquele momento, e o naturalismo foi muito nesse sentido, né? O nosso naturalismo vai muito nesse sentido, na construção de uma imagem forte de Estado. E se eu dissesse, se nós pensarmos, por exemplo, que o naturalismo, o Aloysio de Azevedo, está incorporando também a representação de personagens de classe baixa, sim, trazendo essa voz de baixo, esse aspecto carnavalizado que o Bakhtin vai colocar, essa tentativa de inverter simbolicamente a ordem do poder ao dar voz àqueles que são espoliados, que são despidos dela. Essa também é uma característica mais republicana, no sentido de representar a sociedade nos seus espectros mais como um todo? E que passa a receber, de alguma maneira, alguma interferência, alguma ligação, alguma atenção por parte do Estado, que era o grande projeto republicano naquela altura. Né? O projeto republicano parecia muito bonito, né? Mas, como profetizou claramente o nosso Machado de Assis, como você bem lembrou, simplesmente a tabuleta mudou. Não, só foi trocada a tabuleta, da confeitaria Império para a confeitaria República. Olha, pessoal, nós vamos continuar esse debate bem interessante. A gente vai atravessar o Atlântico, vai fazer a conexão com Portugal, vamos chegar até a África, que é a esfera de especialidade aqui do Mário. No segundo bloco a gente volta, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para continuar o debate sobre literatura, colonialismo, e aí eu poria aqui um prefixo neocolonialismo. Então, até daqui a pouquinho, pessoal.